Fala aí, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Primeiro, muito obrigado a você que segue a gente nas redes sociais, você que acompanhou nossas conversas aí, recebemos recentemente o Paulo Sérgio, campeão brasileiro em 90, a resenha foi muito boa. Mas a nossa conversa de hoje, nesse Cola no Alambrado aqui comigo, com o Fabrício Bosio, é o seguinte: o Coringão empatou com o Palmeiras em Itaquera por 2-2, e como você viu na chamada, é um jogo em que o Fernando Lázaro deu um baile no português. E você deve estar curioso, né? Mas deu um baile no Abel Ferreira, empatou 2-2 em casa? Não tô falando do Abel, tô falando do Vitor Pereira. Por que isso? Esse foi o primeiro clássico do Corinthians sob o comando de Fernando Lázaro contra o Palmeiras. 2-2, 2 gols marcados e 1 ponto conquistado. O Vitor Pereira havia disputado 3 derbys. 3 Corinthians e Palmeiras. E os números são assustadores. Péssimos. Só mostram aquilo que muitos diziam, mas que outros tantos não concordavam, de que o Vitor Pereira é uma grande enganação. É um grande Zé Ruela, é um cara que não acrescentou nada na história do Coringão, não conquistou nada, não ganhou nenhum clássico e contra o Palmeiras foi uma vergonha. Então eu anotei aqui, ó, um papelzinho, um rascunho, alguns números assustadores. A gente comparou os números de um jogo do Fernando Lázaro contra o Palmeiras contra os números de 3 jogos do Vitor Pereira contra o Palmeiras. Em um jogo contra o Palmeiras, o Fernando Lázaro fez 2 gols, o Vitor Pereira em 3 derbys fez 1 gol. O Fernando Lázaro, em um derby, marcou 1 ponto. O Vitor Pereira, em 3 derbys, não marcou nenhum ponto. Aí existem outros números que chamam a atenção. Só ontem, em um jogo, o Lázaro conseguiu contra o Palmeiras 19 finalizações. Nos 3 jogos do Vitor Pereira contra o Palmeiras, ele conseguiu 32 finalizações, o que dá uma média de 10, ou seja, quase metade do número que o Lázaro conseguiu em um jogo só. Outro número forte, 6 finalizações certas do Corinthians sob o comando de Fernando Lázaro. Nos 3 jogos do Traíra, 8 finalizações, somando 3 jogos. Em um jogo só, o Lázaro conseguiu 6. Escanteios, Judas, 14 escanteios, o Judas conseguiu nos derbys, e o Fernando Lázaro conseguiu 11 escanteios. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, para analisar que o começo do trabalho do Fernando Lázaro, apesar das críticas dele não ter feito as 5 substituições no jogo, é um começo interessante, é um começo bom, são 2 clássicos, nenhuma derrota, 4 gols marcados, e vai muito na comparação com o Vitor Pereira, porque a torcida do Corinthians, boa parte, amava ele, e nós aqui do Alambrado, principalmente o Rogério Micheletti, o Cascão também, o toca o hino do Corinthians aí, Cascão, desciam a lenha nele. Eu e o Zeca, a gente era um pouquinho mais comedido, mas também tínhamos as nossas ressalvas. E esse clássico escancara a incapacidade, a improdutividade que o Vitor Pereira impunha à equipe do Corinthians. Então é isso. Boa sorte aí ao Fernando Lázaro, a Fiel tá do seu lado, que você tenha uma brilhante carreira aí pelo Corinthians como treinador, e ao Traíra que ele siga a vida dele de qualquer jeito por aí, que a gente não tá mais nem aí para ele, mas essa comparação precisava ser feita até para a gente poder dizer como está o trabalho do Fernando Lázaro numa construção muito boa também no derby, beleza? Valeu, rapaziada, cola aqui no Alambrado, siga a gente nas redes sociais, toca o hino do Corinthians aí, Cascão, um abraço pro Zeca, também pro Micheletti, a enciclopédia viva do Coringão, ninguém sabe mais de Corinthians do que ele no mundo, pode saber igual, mas mais que o Micheletti não sabe, e a gente tá junto. Valeu, rapaziada, um abraço.